Marco, abre para mim aquele arquivo apresentação populismo, é um arquivo PDF, abre para mim na página 9 esse arquivo. Eu quero mostrar para vocês um gráfico. Maravilha, eu acho que você pode botar na tela cheia nesse primeiro momento, que eu vou ajudar as pessoas a lerem esse gráfico. A página 9, O que é essa More in Common? A More in Common é uma ONG, uma ONG americana que... ótimo, obrigado. É uma ONG americana que está tentando entender o problema da polarização nas democracias do mundo. Eles fizeram essa pesquisa em 3 lugares. Na Europa continental, na área da União Europeia, no Brasil e nos Estados Unidos. A metodologia é a mesma. E eles tentam... O que eles estão medindo? Eles estão medindo 2 coisas, Cristiano. São coisas que a gente não costuma medir em pesquisas políticas. Eles estão medindo simultaneamente valores e engajamento político. Essas são as 2 réguas de medição. Estão olhando para os valores das pessoas e a capacidade das pessoas se engajarem com aquelas pautas. Então, essas 2 pontas aqui, os 5% que representam os progressistas militantes e os 6% que representam os patriotas indignados, que são as 2 pontas da sociedade, isso aqui é Brasil, tá? O que eles são? Eles são... Com valores de esquerda, os progressistas militantes. Com valores de direita, os patriotas indignados, os mais dedicados. É a turma que acorda pensando em brigar por política, almoça pensando em brigar por política e dorme pensando em brigar por política. Essa é a característica, é isso que está sendo medido aqui. Você pega uma régua de valores, encaixa todo mundo nessa régua e aí vê o nível de firmeza de convicção, ou seja, intransigência mesmo, dificuldade de ceder numa discussão, dificuldade de aceitar um ponto de vista oposto ao seu e dedicação à briga. É isso que está aqui na... Isso não quer dizer, gente, o que eles não estão dizendo aqui é que sejam pessoas dispostas a derrubar a democracia, a dar um golpe de Estado. Esses progressistas militantes, eles são intransigentes no sentido de que eles acham... Eles não conseguem lidar com a possibilidade de que alguém que pense muito diferente deles seja legítimo. Mas eles não são golpistas. Os patriotas indignados são. Essa é uma diferença relevante. Agora, do ponto de vista da intransigência, que é um outro critério, não é a ruptura da democracia. Do ponto de vista da intransigência, eles são muito parecidos. Aí você tem outros 2 grupos. A esquerda tradicional, com 14%, e os conservadores tradicionais, com 21%. Esses grupos são de esquerda e de direita, são menos intransigentes e têm mais o que fazer da vida do que ficar batendo boca sobre política no Twitter. Eles são claramente... eles claramente têm papel, eles claramente têm seu lugar, eles claramente se identificam com um dos lados da briga, mas... Eles simplesmente não são tão dedicados e não são tão intransigentes. E eles têm mais facilidade de enxergar a legitimidade no outro lado. Então, você tem esses 2 grupos, os progressistas militantes e a esquerda tradicional, que formam o conjunto brasileiro de progressistas. E você tem os conservadores tradicionais, os patriotas indignados, que formam o conjunto brasileiro de conservadores. E você tem esse grupo aqui, 27% e 27%, que são os desengajados e os cautelosos. Os desengajados são a turma que... política simplesmente não é uma questão para eles. Tá? Eles não estão ligados em política, eles não estão preocupados com política. Esse é o pedaço também mais pobre da sociedade brasileira. Essa turma aqui está preocupada com se vai ter jantar hoje. Tá? Não tem tempo. Agora...
essa turma aqui de desengajados percebe no Lula um cara que realmente os representa. Não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita. Tem a ver com o fato de que veem no Lula alguém que viveu o que eles vivem. E muito do sucesso do PT eleitoralmente do lulismo. Se deve a esses desengajados. Agora, percebe uma coisa que é interessante. Os desengajados, em toda eleição presidencial, aproximadamente 20% dos brasileiros, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, não vota. São esses caras aqui. Então é por isso que um candidato à presidência do PT tem mais chance de vencer a eleição ou menos chance de vencer a eleição conforme sobe ou desce o número de abstenções. Se sobe o número de abstenções, faltam mais votos para o Lula do que para o adversário dele. Se desce o número de abstenções, tem mais voto para o Lula. Não quer dizer que sejam todos votos do Lula, mas tem uma proporção maior. Esses cautelosos, eles têm memória de ter tido fome, mas eles já estão mais seguros economicamente. Ainda assim, uma vida de muito trabalho, uma vida muito batalhada, e embora você não tenha mais aquela coisa do será que eu vou ter um prato de comida de noite? Não é uma vida tranquila, não é uma vida fácil. Você tem que trabalhar, e quando você não está trabalhando, você quer se divertir. Quer tomar uma cervejinha ali de noite, na sexta-feira, com os amigos, tal, jogar um bilhar, entendeu? E eles são um pouquinho mais conservadores do que os desengajados. Um pouquinho mais. Política não é um drive importante para eles. O que é interessante aqui? O Marco, eu vou pedir para você ir agora, nesse mesmo arquivo, para a página 8. Olha essa pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: o cidadão de bem deve ter direito à posse de arma? Olha como é que cada um desses grupos responde e olha, por outro lado, como é que se respondem os eleitores de Lula e Bolsonaro. Por que esses dois gráficos, o gráfico da esquerda e da direita, são importantes? A gente está muito acostumado a ver para esse tipo de pergunta um gráfico que mostre esse corte aqui. Os eleitores de Bolsonaro votam 68% desse jeito. 68% dos eleitores de Bolsonaro acham que o cidadão de bem deve ter direito à posse de arma. Apenas 34% dos eleitores do Lula pensam isso. Então você olha para esse negócio, para esse gráfico, você entende, o Brasil se divide entre direita e esquerda. E é assim que você compreende o Brasil. Mas quando você olha para o gráfico ao lado, você percebe que o quadro é muito mais complexo do que isso. Porque você tem os progressistas militantes, 9%. Olha como é que é uma escadinha. Você tem... Uma das coisas que o Pablo Hortelado fala, que é super interessante, é o seguinte... Você vê que eu posso dar arma, é uma coisa que é percebida como uma agenda de direita. É percebido como uma agenda... Aí você vê, quanto mais da esquerda você vai para a direita, mais aumenta a quantidade de gente que é favorável à posse de arma. Você pode pegar, provavelmente, uma pergunta sobre aborto, que a escada vai ser igual, só que invertida, como se fosse um espelho. Exatamente isso. Uma das coisas que o Pablo fala, que eu acho super interessante, e para gente como nós que nos interessamos por como é que é ideologia no mundo real, né? Como é que as pessoas lidam com isso, tudo mais. Comportamento político. Quando você faz essa mesma pesquisa aqui nos Estados Unidos, dá a mesma coisa. É escadinha. Vai progressivamente, quanto mais você vai virando convicto em relação à direita, mais você vai indo na direção das perguntas de direita e mais se afastando das perguntas de esquerda. Quando você faz essa pesquisa na Europa, é tudo bagunçado, não tem escadinha. Na Europa não tem esse corte claro. Isso aqui é o retrato da polarização brasileira.
Isso aqui é a forma como a polarização... Isso aqui é uma sociedade realmente polarizada. No sentido de que você nitidamente tem esse corte de acordo com... quando você pega essas duas réguas, valores e convicção a respeito desses valores, né, disposição a fazer disso a luta da sua vida, mais você vê esse negócio. E você vê a importância, na verdade, o que é engraçado é que quando você pega o outro gráfico, você vê que as preferências por intensidade ideológica, elas estão distribuídas quase que normalmente. Você tem os extremos que tem 5%, 6, 7%, você tem direita e esquerda convicta que tem mais ou menos 15, 20% dos dois lados, e você tem um centro, mais ou menos, de centro-direita e centro-esquerda, mais ou menos, que forma 40% do eleitorado. Agora, Marco, eu quero que você ponha na página 13. A página 13 eu acho que Agora tem... Você vê que drama, cara, porque nos Estados Unidos, se você só tem dois partidos e um deles é dominado pelos radicais, o sistema partidário não consegue... Ele tem muito mais dificuldade em espelhar essa distribuição de intenções do que o sistema multipartidário. Agora, Christian, olha esse gráfico. Isso aqui é escolaridade e renda. Olha, o telespectador não consegue perceber, não. Mas, assim, para mim, aqui está aparecendo um exame de oculista e eu de óculos. Tudo bem, então eu vou te dizer... Eu preciso trocar o óculos, que eu não consigo ver as linhas pequenas. Aquela bolinha azul pequena, mais lá em cima... Sim, é Júpiter. Não, é Urano. São os progressistas militantes. Ah, tá. Entendi. É a distância. Então, o ponto aqui é o seguinte: quanto mais em cima, mais alta a sua renda. Quanto mais à direita, maior o nível de escolaridade que você tem. Quem tem maior renda, isolado, quem tem mais renda, e é mais branco e é mais rico no Brasil, são os progressistas militantes. É a elite. A elite brasileira é a elite de esquerda. A segunda bola cinza, um pouquinho mais ao centro, é a esquerda tradicional. Igualmente educada, igualmente rica, não tanto quanto os progressistas militantes. Aí, terceiro, os patriotas indignados. Também são bem educados e também têm mais dinheiro do que a média da população. Então, os desengajados, os cautelórios e os conservadores tradicionais são os brasileiros mais pobres e menos educados. Ou seja, você está querendo dizer que a massa da população mais descamisada, como se dizia antigamente, é quem é mais moderada? Não, sim, mais moderada, mas mais moderada à direita, tá? Sim. Essa turma não é liberal. Se eu pego, veja, você sabe que eu não sou socialista, eu não sou social-democrata, eu sou liberal. Sim. Se eu pego a maior parte dos itens das perguntas, 80% das perguntas feitas para os progressistas militantes, eu vou responder igual aos progressistas militantes. Aham. Tá? Então, quer dizer, a diferença vai ser no identitarismo, que eu não sou identitário e eles vão responder de um jeito e eu vou responder de outro. Mas a gente está falando de uma turma, a maior parte da população é moderada e conservadora. Porque, como você disse, os critérios, na verdade, eles misturam a intensidade de engajamento com ideologia. Então, conforme vai indo para o centro, parece que vai desideologizando também, de alguma maneira. É porque é menos importante para você política. Você pensa menos sobre política e, portanto, você pensa mais sobre os valores. Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de história, política, inteligência artificial, arte e comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em nomeio.com.br/seja premium.